No vídeo de hoje, estou aqui com minha querida parceira e amiga Carol Larson. Muito obrigada por estar aqui novamente. E a Carol vai explicar pra gente como é que funciona a declaração do imposto de renda para os clientes que são investidores, que tem uma casa de férias ou que tem uma casa residencial que aluga por contrato de 1 ano. Vamos lá? Vamos lá. That's what I'm talking about. Wait. Okay, now. Hit it, boys. All young men with suits and ties, just sitting in the crowd smoking big cigars. I hope you're ready for what's coming now. I'm the one, I'm the lady that will bring you down. Então bora, Carol, conta pra mim, qual que é tem diferença no imposto para quem tem casa de férias ou casa residencial com aluguel de 1 ano? A gente tá falando dos investidores, não de quem tá morando. Tem bastante diferença e eu acho que é super importante a gente tocar nesse tema, porque tem muitos investidores que compram casas de férias, usam por um período do ano e quando não estão aqui fazem aqueles aluguéis de semana ou às vezes 2 semanas. Então são aluguéis que a gente chama de curto prazo. Exato. Então, aqui na Flórida, menos de 12 meses, tem estados que é diferente, como se a gente fala long term ou short term. E as pessoas compram a casa porque elas estão usando e colocam depois para alocar e às vezes entra no Airbnb no Brasil ou até contrata uma companhia que faz a administração. Não é toda companhia que faz a administração e o próprio Airbnb que diz tudo aquilo que é necessário. Então, começando com os clientes das casas de férias, para você alugar uma casa de férias, essa casa tem que ter licença para alocação de férias. Ela tem que ter um certificado do estado, qual ela é obrigada a coletar sales tax e tourist tax. São 2 tipos de taxa. O não recolhimento dessas taxas pode levar o cliente até a perder o imóvel, porque o que acontece? O condado, que é quem coleta esses impostos que eu mencionei, eles têm inspetores que eles sabem os condomínios que são de férias. Aí eles passam um dia, vê gente entrando e saindo daquela casa, passa no outro, aí eles já mandam uma cartinha. Que a pessoa não tá pagando imposto. Não, primeiro, cadê o certificado para coletar? A casa não tem licença e não está coletando o imposto. Isso é um crime contra o Estado. Entendi. Porque você, como locatário de um imóvel, você é obrigado a coletar esses impostos e pagar para o governo. Então, para a Vacation Home, tirar a licença, tirar o certificado para coletar. Isso? Nós fazemos tudo isso aqui. Tirar o certificado para coletar os seus taxes e o tourist tax, e dependendo do condado, existem ainda outras obrigações. Tá? Então, essa é a parte de documentação. E no final do ano? Aí agora vamos para a parte fiscal. Então, então a gente estava falando só de documentos. De documento. Agora que a gente vai falar da parte Agora que a fiscal. gente vai falar do imposto, Deus. porque é importante mencionar tudo que você tem de gastos para eu conseguir fazer a conclusão para você, o quão é importante a documentação apropriada daqueles que estão locando para as férias. Porque às vezes o cliente senta aqui para fazer uma declaração, fala, eu ganhei 4 mil por mês, ganhei 10 mil. Não é assim. Toda locação ela cruza com o condado. Então você tem que declarar o valor que está aparecendo no estado ou no condado onde você tem o imóvel. Então vamos dizer que você teve 20 mil dólares de locação do seu imóvel por ano. Se eu colocar 20 mil dólares no seu imposto, porque você não sabia o que você podia declarar como despesas, porque no Brasil não é comum, se você tem um aluguel você não pode deduzir o que eu vou explicar agora, as pessoas não guardam. Então não guardam quanto pagou de condomínio, não guardam quanto pagou de luz, de água, de internet, de piscineiro, de jardineiro, da pessoa que limpa a casa. Então quem aluga para férias pode deduzir todos os gastos da casa, todos os gastos com a manutenção, inclusive o financiamento. Então, os juros do financiamento é dedutível, o IPTU é dedutível, o condomínio é dedutível, a taxa de administração que ele paga para quem for que esteja administrando o imóvel, os impostos que ele coleta e repassa. Então, no final, temos a depreciação também, que é um item muito importante. No final, 20 mil, vamos dizer, você transforma em 2. Entendi. Então, é muito importante saber o que precisa guardar, porque não é sobre o bruto, é sobre o líquido. É verdade, tem gente que não guarda, ou também tem gente que vai ali no amigo, sabe? Vou ali fazer, o amigo vai fazer pra mim de graça, e o cara não sabe deduzir nada disso. Sabe que é dedutível. E o barato sai muito caro. Muito caro. Acho que a pior parte ainda é na parte da coleta dos impostos, que as pessoas não sabem que tem que coletar, e não são poucos, são muitos os casos de pessoas que chegam aí e o imóvel quase para leilão, ou ir para leilão,
pelo não pagamento de seus tags e tourist tags. Não, e você sabe que eu tive um caso que foi mais ou menos isso. Quando o cliente comprou a casa de férias comigo, e claro, eu indiquei ele para uma companhia que eu confiava, de property manager, né, para fazer essa administração. E o cliente não quis ir, falou, eu conheci um fulano amigo do meu amigo, e ele que vai administrar. E a pessoa não tirou nada disso, não recolheu o imposto. Chegou no final do ano, mas era assim, juro, acho que eram uns 40 mil que ele tinha que pagar. Gente, porque não é pouco. Foi multado, foi assim, não, foi um caos na vida dele. Aí ele veio correndo e me falou, me ajuda. Eu falei, bom, agora te ajuda a resolver, né, porque o problema tá aí já. Não tinha como eu fugir do problema, entendeu? Então, por isso que é importante, gente, ter uma administradora que sabe o que está fazendo, que está fazendo corretamente, ter o acompanhamento do contador. Tem que lembrar que não é porque você não mora aqui que você não tem obrigação de pagar impostos sobre a receita, porque eu tenho vários clientes que quando aparecem, só aparecem depois que receberam a multa por não estar declarando. Porque, mas eu não sou americano, eu não sou residente fiscal, para que eu vou pagar imposto aí? Tem que pagar o imposto aqui porque o imóvel está situado em solo americano. E o imóvel está dando lucro. Exatamente. Se tivesse porta fechada, for só para férias, não tem que pagar nada. Se ele não está tendo lucro com aquilo, exatamente. Ele só vem, ou um amigo vem, família, não está tendo lucro, não está alugando. Se não tem receita. Tudo bem. Não tem receita, não tem que pagar. Então, mas se tem receita, gente, tem que pagar. E aqui o pessoal não brinca, não. E às vezes demora um pouquinho, mas você sabe, quando aparece, aí aparece tudo de uma vez. É verdade. E aqueles que compram para imóveis residenciais, porque não querem ficar alugando de temporada, mas que vão alugar por contrato de um ano. Que vão alugar também. Tem a mesma obrigatoriedade. Então hoje a maioria dos condados exige licença para locação até de long term. Uau. Antigamente era só para o short term. Então, como eles consideram uma atividade comercial, então, porque o aluguel tem duas formas de ser considerado: renda passiva ou transformá-la em ativa, desde que você assuma que é uma atividade comercial. Então, o que é muito interessante é que você pode colocar deduções. Então, se é uma renda passiva, você tem uma certa limitação. Isso é uma outra estratégia muito importante. Amei essa. E aqui, né, quem paga o IPTU da casa, quem paga o condomínio, quem paga algumas manutenções é o dono do imóvel, não quem mora no imóvel. Então tem muita gente que compra e fala, eu vou alugar, e tem que fazer a conta dos gastos que você vai ter, até mesmo para você entender se vai ser lucrativo ou não. Porque se os gastos do condomínio, do IPTU e de tudo mais forem muito altos, não faz muito sentido o investimento, né? Então tem que estar bem ciente disso. Planilha. Eu faço planilha para os meus clientes. Exatamente. Eu mostro exatamente, é isso aqui que você vai pagar de imposto, né, de property tax, é isso aqui que você vai pagar de HOA, é isso aqui que você tem que pagar para nossa administradora, porque o residencial de longo período eu administro. Eu não faço administração de casa de férias. Então eu faço planilhado, o cliente já sabe exatamente o que ele vai receber. E tem que ser, e é uma atividade lucrativa, né? Lógico. Dependendo da região, eu não quero nem entrar no mérito, porque ela que é expert, às vezes o long term é mais interessante que o short term, depende muito, Eu gosto muito. Então, E também é mais seguro, né? Você tem ali o dinheiro todo mês, garantido. Mas no final do ano, ele vai ter que ir lá declarar. Mas abate também as despesas. Abate, então, como o dono que paga o condomínio, o IPTU e algumas manutenções essenciais, porque também se o dono, a pessoa que está morando na sua casa quebra alguma coisa, obviamente ninguém nunca quebra proposital, mas por mau uso, então o dono não tem a obrigação de ter esse gasto. Então, tudo isso tem que ser contabilizado, como a Denise mencionou, ela coloca em planilhas. Tem gente que paga com a conta da pessoa física, depois paga com a da jurídica, depois paga com o cartão do Brasil. Quando a gente tenta juntar tudo, é impossível. Então, você tendo imóvel locado, não estou falando da casa de férias, tem que ter muito controle sobre todas as despesas e as receitas que esse imóvel gera. É verdade. E aí, só para finalizar então, se a pessoa, o investidor está lá no Brasil e comprou uma casa, seja residencial ou férias, mas só para uso próprio, não precisa declarar nada ou tem que fazer declaração de isento? Como é que é? Não precisa. Mesmo o investidor que compra aquela casa de férias, não para locação, que compra numa empresa, dependendo da estrutura, isso é muito importante, porque eu tenho clientes que estão em estruturas que tendo ou não tendo receita, tem que entregar a declaração. Que foi dessa forma que abriram a sua empresa com essa tributação. Entendi. Então, é importante primeiro entender a tributação da sua empresa. Que aí, se for uma LLC,
Se ela não teve entradas e nem saída, não pode ter tido nem receita e nem despesas comerciais. Você não precisa apresentar a declaração. Ok. Apesar de eu sempre recomendar, porque tem clientes que falam, eu vou usar 1 ano, eu não tenho coragem de alugar minha casa porque é nova e depois eu vou locar. Então, algumas despesas também que podem ser dedutíveis, porque quando você usa o imóvel não é igual quando você aluga. Então, você não pode deduzir tudo isso que eu estou mencionando, porque você está usufruindo do benefício de uso. Então, o que pode ser dedutível, se você declarar, mesmo ano você não tem receita, você começa a acumular prejuízo para quando você começar a ter receitas, você abater esse prejuízo. Quando o cliente está lá no Brasil, que ele é investidor, e o que nós falamos aqui, ou às vezes tem casa de férias, ou tem a casa residencial, ele não tem o Social Security, que é o número que a gente usa para... O CPF, né? Que é igual o CPF, que é o número que a gente usa para fazer a declaração. Como que esse cliente faz? O que é feito nesse caso? Toda pessoa que tem algum tipo de renda a declarar nos Estados Unidos, seja o aluguel, rendimento de aplicação financeira, venda de um imóvel ou venda de qualquer outra coisa, qualquer receita auferida em solo americano tem que ser declarada. Quando não tem o Social Security, que é o nosso CPF americano, a pessoa ela tem que ter um ITIN number. O que é um ITIN number? É um CPF para estrangeiro. Ele não é válido para trabalho, quando muita gente pensa. Ele é válido para os contribuintes não residentes que têm obrigações fiscais. Uau. Então, a primeira coisa que a gente faz num processo de quando você manda um cliente para abrir uma empresa que vai comprar uma casa, não tem como eu abrir só a empresa. Eu tenho que abrir a empresa e emitir o CPF estrangeiro dos donos da empresa. Entendi. Então, ou seja, já sempre faz isso ali no pacote. Tem que ser assim, porque ele vai chegar no final do ano, a gente vai precisar declarar o imposto. Com certeza. Como ele não tem o Social Security, ele vai declarar através desse número. Exatamente. E mesmo tendo empresa. Entendi. Porque você sabe que as nossas empresas é o que a gente chama de empresa de passagem. Então, você coloca a receita na empresa e coloca todas as deduções. Você não paga imposto na empresa. Você vai pagar no nome dos sócios da empresa. Através desse CPF. Então, porque muita gente não entende, mas por que eu tenho uma empresa e você quer que eu tenha um CPF? Entendi. Porque o melhor tipo de empresa para quem tem renda de aluguel é uma LLC. E uma LLC é uma empresa de passagem, ou seja, entra a receita, entra a despesa, mas o lucro ou prejuízo vai para a pessoa física do sócio. Entendi. Maravilha, gente. Então é isso. Vocês estão entendendo que isso aqui a gente está dando, o caminho para vocês fazerem a coisa certa. A gente está ensinando o que pode abater, a gente está falando como é que é feito. Então é isso. Se você pretende ou já tem uma casa aqui nos Estados Unidos e na hora de declarar seu imposto, você tem dificuldades sobre o que pode ou não abater, como que é feito isso, procura a Carol, que ela vai com certeza te assessorar da melhor maneira possível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Encaminhe esse vídeo aí para os amigos, para quem você sabe que está querendo mudar para Orlando ou que tem investimento em Orlando, e eu tenho certeza que você vai ajudar uma pessoa. Carol, muito obrigada pela sua participação. Uma honra estar aqui com você hoje. O prazer é todo meu. Gente, encontro vocês no próximo vídeo. Bye, bye.